Olá, boa noite. Passo Fundo pode ter semana especial sobre a proteção de dados para evitar crimes cibernéticos. Prejudicando a nossa comunidade com furto de dados, financeiros, registros de documentos pessoais hackeados, mas tudo isso pode ser evitado. Vereador Renato Checker quer suspensão da cobrança de estacionamento na área azul durante a pandemia. Uma cidade com as empresas fechadas, ameaçando de fechar, porque ainda não voltou nem um pouco da normalidade, e o estacionamento sendo cobrado. Vice-presidente do Legislativo faz apelo para que a população se vacine contra a Covid. Saber que eu estarei contribuindo para minimizar os efeitos dessa pandemia, saber que a gente pode fazer a diferença dentro do nosso círculo em que nós estamos em contato com pessoas e acreditar na ciência. E governador sanciona 8 projetos de apoio à retomada econômica no estado. Com foco no desenvolvimento econômico como estratégia de enfrentamento à pandemia, a reforma operacional do Fundopem, que é um instrumento legal para fomentar investimentos. Já está em análise nas comissões permanentes do Legislativo o texto que institui a Semana Municipal da Ciência, Tecnologia, Inovação e Proteção de Dados. Nossa equipe ouviu o autor, vereador Michel Oliveira, sobre a importância do projeto de lei. O parlamentar espera que a criação da semana possibilite que as instituições de ensino possam envolver a sociedade no debate. Afinal, o campo da ciência, tecnologia e inovação é essencial para o desenvolvimento de Passo Fundo. Foi algo que nós discutimos muito ainda em campanha eleitoral. Trouxemos esse debate conversando com as instituições de ensino e com pessoas ligadas a esta área, das quais nos trouxeram sugestões, inclusive essa que estamos apresentando, da necessidade de termos uma semana específica para trabalhar sobre esses temas. Tendo em vista que Passo Fundo, e a nossa cidade aqui como a maior da região norte, pode-se muito bem se tornar um polo estadual nestes segmentos, podendo trazer investimento, podendo trazer mais empresas também e trabalhar esse assunto diretamente com a comunidade como um meio, você que está me assistindo, um meio de gerar trabalho e renda para Passo Fundo ainda mais. A proteção de dados será um dos focos de discussão. O vereador Michel Oliveira lembra que o assunto já faz parte de uma lei federal aprovada recentemente. Mas ainda assim, a comunidade tem sido vítima de crimes cibernéticos. E muitas vezes desses crimes prejudicando a nossa comunidade com furto de dados, financeiros, registros de documentos pessoais hackeados, mas tudo isso pode ser evitado. Pode ser evitado desde que haja uma orientação específica de profissionais técnicos capacitados que possam passar toda a orientação para a comunidade, para empresários também, para que venham minimizar esses crimes que estão acontecendo e infelizmente estão em ascensão. Então esse projeto ele vai trabalhar questões de investimento, vai trabalhar eventos e outras atividades relacionadas, mas também vamos focar na proteção de dados, tendo em vista, comunidade, a sua segurança. Agora vamos conhecer 2 indicações que foram enviadas ao Poder Executivo pelo vereador Renato Checker. No primeiro pedido, o parlamentar indica a necessidade de revitalização da Praça Paulo Rossato, localizada no bairro São Cristóvão. Chequinho entende que os investimentos na área verde são importantes para dar à comunidade mais um espaço de lazer e bem-estar. Há anos que a gente vem pedindo uma melhoria nessa praça. Tomara que o nosso executivo receba essa indicação aí essa vez, para que lá coloque uma praça realmente que aquela comunidade precisa e merece. Brinquedos para a criança, para o pessoal ter bons momentos de lazer naquela Praça Paulo Rossato, que ela é grande.
ela tem uma estrutura para nós poder oferecer coisas boas para aquela comunidade. Então, esperamos que o prefeito nos atenda dessa vez. Em outro documento, o vereador sugere que o executivo suspenda a cobrança do estacionamento rotativo no período de pandemia. Renato acha que o pagamento é injusto, já que no momento o comércio funciona seguindo restrições para o atendimento dos clientes. Uma cidade com as empresas fechadas, ameaçando de fechar, né, porque ainda não voltou nem um pouco da normalidade, e o estacionamento sendo cobrado. Quer dizer, o estacionamento cobrado, ele é essencial? Eu acho que não, né? Então seria o mínimo do mínimo, era não cobrar o estacionamento rotativo enquanto nós estiver passando por essa pandemia. Então, acho que não combina, né? Entre os 15 municípios gaúchos mais populosos, Passo Fundo é o segundo que mais vacinou com a primeira e a segunda dose contra a Covid-19. De acordo com o levantamento da Secretaria da Saúde, mais de 30% da população já foi imunizada. Ainda assim, muitas pessoas estão resistentes ao processo. Pensando nisso, a vice-presidente da Câmara, Janaína Portela, usou a tribuna para fazer um apelo para que a comunidade confie na campanha. A parlamentar recebeu a vacina por integrar o grupo dos profissionais de ensino superior. O que eu defendo e o meu ponto de vista é que a comunidade ela é livre, cada pessoa tem a liberdade de escolher se deseja fazer a vacina ou não. Mas eu, como depoimento pessoal, me senti muito feliz de poder me proteger e proteger as pessoas com quem eu convivo. Saber que eu estarei contribuindo para minimizar os efeitos dessa pandemia, saber que a gente pode fazer a diferença dentro do nosso círculo em que nós estamos em contato com pessoas e acreditar na ciência. E especialmente a gente sabe que as pessoas, ao se vacinarem, assim como dados históricos existem, as pessoas, ao virem programas governamentais de vacinação de inúmeras doenças que já passamos, ocorre a proteção à vida, à saúde das pessoas e com também outros efeitos para a retomada dos negócios, da economia, da educação, de todas as atividades que estamos com tantas necessidades para que tudo volte ao normal. E isso se dará possível, acredito eu, com a vacinação. Eu entrei no grupo prioritário dos professores, o ensino superior, e logo estaremos em contato com os nossos alunos e como é importante estarmos desenvolvendo as nossas atividades que nos faz profissionais nos ambientes que estamos inseridos e em proteção às pessoas que estaremos convivendo. E depois do intervalo, o governo do estado sanciona 8 projetos de apoio à retomada econômica. Agora não. Agora não. Agora não. A pandemia ainda não acabou. O vírus está cada vez mais perto. Evite qualquer tipo de aglomeração e respeite o distanciamento físico. Te cuida. Agora não é hora de se aglomerar. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Você pode escolher o destino de seu imposto de renda. É possível destinar uma parte do valor para entidades e contribuir com projetos sociais, esportivos e culturais. Pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real e pessoas físicas que declaram imposto pelo modelo completo podem destinar valores a esses projetos e aproveitá-los integralmente. O seu Pedro, por exemplo, tem imposto de renda devido no valor de R$5.000. Com pessoa física, ele pode destinar até 3% desse valor, fazendo a destinação de até 150 e abatendo do seu imposto. Lembre-se, para pessoas físicas, a destinação pode ser realizada diretamente na declaração de ajuste anual do imposto de renda. No próprio programa, é possível saber o valor a ser destinado e gerar o DARF para pagamento. Você pode ajudar sem gastar nenhum centavo. Como a destinação é sobre o valor do imposto devido, quem tem imposto a restituir aumenta o valor da restituição e quem tem imposto a pagar diminui a quantia a desembolsar no ajuste. Consulte o seu contador de confiança e descubra como declarar no imposto de renda a destinação. As crianças e toda a comunidade agradecem. Saiba mais em www.pmpf.rs.gov.br.
sancionados pelo governador Eduardo Leite 8 projetos de autoria do Executivo que têm o objetivo de estimular a retomada econômica do Rio Grande do Sul. Veja quais foram as leis sancionadas. Com foco no desenvolvimento econômico como estratégia de enfrentamento à pandemia, a reforma operacional do Fundopem, que é um instrumento legal para fomentar investimentos do nosso Estado, um instrumento de parceria com a iniciativa privada que promove o desenvolvimento econômico integrado, sustentável do Rio Grande do Sul. O fundo, é importante lembrar, não libera recursos financeiros para o empreendimento incentivado. O empreendimento é apoiado por meio de financiamento parcial do ICMS incremental mensal devido, gerado a partir da sua operação. Estamos fazendo também a reforma do PROED, que é o nosso Programa Estadual dos Distritos Industriais. E esta reforma também visa desburocratizar o acesso aos nossos distritos industriais, das áreas que o Estado disponibiliza, para que nós possamos alavancar o desenvolvimento industrial do Estado. Aprovamos também a captação de recursos do BRDE, essa lei aprovada na Assembleia Legislativa. O governo do Estado a oferecer as contragarantias para que o banco possa fazer, então, a captação dos recursos junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. Essa operação final vai ser realizada por meio de parceria do BRDE, a operação final com os que serão financiados. O valor da captação para os 2 programas que são estruturados pelo BRDE, o ProSul e o ProSul Emergencial, atinge 150 milhões de dólares. O Proetanol é outra medida importante aprovada pela Assembleia Legislativa com estímulo à produção dentro de uma política estadual de estímulo à produção do etanol e o programa de produção de etanol amiláceo, que objetiva reduzir a dependência do nosso estado, do Rio Grande do Sul, do etanol de outras regiões do país. O 5º projeto que nós destacamos, estamos sancionando hoje aqui, é a Lei Gaúcha de Inovação, que é uma grande frente pela qual devemos trabalhar para estarmos inseridos na nova economia. Este novo marco legal coloca a inovação no centro da estratégia do desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul, conforme as diretrizes estabelecidas pelo Marco Legal Federal da Ciência, Tecnologia e Inovação, que foi regulamentado no ano de 2018. E temos também medidas setoriais via ICMS. O primeiro deles, relacionado aos silos metálicos, é um setor em que a transferência de saldo credor de ICMS não estava prevista na legislação, mediante protocolo de investimentos no Estado, e neste setor são insumos que são utilizados, os insumos que são utilizados nesse setor, na produção, são adquiridos em regra com carga tributária superior à das saídas, o que faz com que os contribuintes acumulem um saldo credor, resultando em acréscimo do custo de produção, que as empresas não conseguiam viabilizar se creditarem, né? Ou seja, as empresas tinham acréscimo de custo de produção por conta de não conseguirem utilizar o seu saldo credor e comercializando a consumidores de todo o país, perdiam competitividade em relação a outras unidades da federação. Nas resinas, nós estamos alterando a forma de tributação nas saídas de resinas destinadas a estabelecimento industrial, o objetivo de consolidar a cadeia produtiva moveleira do Rio Grande do Sul, ampliando também a competitividade, e a importação no PROCAM, com a retirada da exigência de que a importação seja realizada por trading company, para viabilizar a aplicação de diferimento nas saídas internas a estabelecimento industrial, habilitado no Programa de Incentivos à Cadeia Produtiva de Veículos de Transporte de Carga, o PROCAM-RS, para viabilizar que as empresas habilitadas realizem a operação de importação, utilizando intermediários que não estejam registrados nessa condição, facilitando os seus procedimentos. O 7º projeto da aquicultura, dispondo sobre a atividade da aquicultura no Rio Grande do Sul, proposta pela Câmara Técnica da Aquicultura, vinculada à Secretaria Executiva do Conselho Gaúcho de Pesca e Aquicultura Sustentável. E neste projeto, buscamos garantir a produção sustentável no Rio Grande do Sul, normatizando os tipos de cultivo e os tipos de empreendedor para facilitar o fomento à atividade,
compatibilizar sistemas produtivos de criações de espécies exóticas com o meio ambiente, garantir maior segurança jurídica também e sintonizar o regramento aos princípios do novo Código Ambiental. Por fim, nós temos o Proesporte, o Procultura e o Prosocial. Nós estamos incrementando os valores para a captação nessas 3 áreas, captação de recursos via incentivo com benefícios fiscais. As atividades que foram altamente impactadas na pandemia, né, tanto as atividades esportivas quanto as culturais, e claro, uma forte demanda social, nos fazem ter que reforçar as ações de governo e aquelas da própria sociedade civil que são incentivadas pelo governo. Nós tínhamos a possibilidade de captação de até 71 milhões de reais, e estamos ampliando para 101 milhões de reais a possibilidade de captação de recursos via incentivo fiscal, e no total os valores podem chegar a 111 milhões de reais, considerando a contrapartida de 10% das empresas. Então, este é o conjunto de leis que nós estamos sancionando hoje e que dão reforço para esta retomada da economia do estado do Rio Grande do Sul em diversas frentes. Vejam que nós estamos tratando aqui desde a área social, né, a políticas culturais, de esporte, que são fundamentais para dar proteção à população, especialmente às populações mais vulneráveis, em áreas que foram muito atingidas pela pandemia, e também estão nestas áreas atividades econômicas relevantes, que empregam pessoas, que capacitam pessoas, que movimentam a nossa economia, e estamos falando também de ações relevantes de mudança da postura do governo em relação a empreendedores, com redução de burocracia, né, com aceleração, portanto, dos processos para os investimentos privados, sejam aqueles que vêm para o Estado ou aqueles que já estão aqui e que são assediados por outros estados, e que nós, então, trabalhamos para tornar o Estado mais acolhedor aos seus investimentos, menos hostil, né, colocando o governo do Rio Grande do Sul ao lado do empreendedor. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua companhia e uma boa noite.